E agora, você falou pra mim que você repetia muito ali o seu processo de aprendizagem, demandava muita repetição, muita revisão. Como você revisava? Eu fiz aquele método que é impossível a longo prazo, né? Que eu fazia revisão e eu fiz uma planilha, eu sou uma garota das planilhas. Aí eu fazia uma planilha, eu estudei isso hoje, então eu tentei aquele, né, no outro dia, uma semana depois e tal, só que insustentava, Acumula, né? acumulou demais. E aí eu aprendi isso com aquele coach que eu achava que não tinha dado certo, né? Mas ele colocava 2 vezes na semana. Assim, eu falo que foi uma experiência ruim porque não foi aquilo que eu imaginava, mas me deu alguns insights, né? Ele fazia revisão 2 vezes por semana. E aí eu comecei a adaptar. Cara, 2 vezes para tal matéria não dá certo para mim. Então, nessa matéria eu tenho que fazer mais revisões. Aí eram dias que eu ia colocando, ia fazendo. Mas, via de regra, eu tinha 2 vezes na semana. Às vezes, por exemplo, na época eu colocava na quarta e no sábado. E aí eu fazia essas revisões. As matérias que eu percebi que ainda assim eu tinha muita dificuldade, eu aumentava a quantidade de questões. Certo. Mas você fazia revisão com o material que você construía ou você voltava no material que você estudava? Eu sou de escrever, né? Então eu comecei a escrever, só que eu tentava resumir um pouco mais. Aquilo que eu não conseguia resumir, que tem coisa que você lê na primeira vez e, assim, primeira, segunda, terceira, quarta, às vezes você ainda não entendeu. E aí eu pegava o tópico e anotava a página que ele tava, o material. Então eu falei assim, beleza, quando eu for revisar, eu vou ver se eu consegui entender isso. Se eu não conseguir, eu volto nisso daqui. Eu colocava como se fosse um índice da referência pra eu voltar naquilo sempre ali. bem organizado, então, porque eu imagino isso num volume grande de informações. Ah, meu filho, de repente eu tava indo pra biblioteca, eu tava quase comprando a mala, só não fazia isso porque eu ia de ônibus. Dificultava. Caramba, e muita questão. Era basicamente teoria por videoaula ou doutrina, dependendo da matéria, as suas próprias anotações, né, seus resumos ali pra fazer revisão, e dependendo de certo nível, pelo que entendi, você não começava com questão. Esperava chegar num bom nível de compreensão pra ir pras questões. Era isso, sua rotina. Ou tinha algo a mais? No primeiro momento eu fazia isso, né? E aí quando eu fui percebendo que eu fui seguindo, ó, é que como nessa época, principalmente da PM, eram progressivas, porque eu fui, igual eu falei, tinha plano A e plano B. Então eu comecei, olha, o meu plano A era o TST na época. Então eu foquei muito nas matérias do TST. Depois que saiu o TST, aí eu fui estudar pro STM. Só que no STM era muito diferente. Então, assim, eu tinha que estudar muita teoria dos militares, né, que tinha. Penal, não tinha estudado nada do TST, só que eu tinha português, constitucional administrativo, já estava lá. E civil e processo civil, eu já tinha estudado. Então, essas matérias, eu falei assim, olha, esse é o bloco de revisão. E essa outra é o bloco de matéria nova. Então, nesse bloco das matérias de revisão, aí eu ia vendo, olha, eu tô errando o quê? Aí eu fazia muitas questões, aí eu ia ler a lei seca, por exemplo. E nas outras eu ia pra teoria. Aí eu ia pra teoria. Aí eu lembro que eu separava, assim, de manhã é o momento que eu vou fazer revisão. À tarde, que é o momento que normalmente eu tava com mais sono, aí era o momento que eu estudava uma matéria que eu mais gostava. Por exemplo, penal eu colocava na primeira hora, assim, porque é a matéria que eu gostava. Provavelmente eu não ia dormir, não ia querer dormir. Caramba, e quantas horas por dia você estudava nesse período de biblioteca? Ixi. Cara, era meio louco, assim. Eu lembro que eu morava muito longe da biblioteca, que eu estudava na biblioteca da minha faculdade. Então, eu pegava o ônibus 8 horas da manhã, era o ônibus de 8h15, eu chegava lá umas 10 e pouco, né? Então, eu estudava, o primeiro horário era, tipo, de 10 e pouquinho até o horário do almoço, 1 hora, que eu esperava o pessoal da faculdade terminar de almoçar pra eu ir. E aí, eu tinha um horário de almoço, né? 1 hora de almoço, e eu estudava à tarde também. Aí, eu estudava à tarde até umas 6 horas, tinha o intervalo também, eu parava ali no meio, né? Mais ou menos 2 horas, e depois eu estudava até 8 horas. Aí era que eu ia. Dava umas 8 horas líquidas ali. Eu não sei porque eu comecei a me sentir igual todo mundo. Você tem que colocar as horas líquidas. Mas eu sentia que era uma competição muito minha e aquilo mais me atrapalhava do que me ajudava. Aí eu falei, esse negócio tá me atrapalhando demais. Eu tô sentindo que eu tô ficando mais nervosa do que aprendendo. Tinha hora que eu já não tava absorvendo mais nada. Eu juro por Deus, assim, sabe quando você lê, você fala, não sei o que essa palavra significa mais. Só que eu falei, não deu a hora líquida, não vou embora. Como se tivesse bater cartão entendi. ali. É como se tivesse, né? Acompanhamos, assim, eu sei que tem gente que defende essa ideia com unhas e dentes, mas pra mim não faz o menor sentido horas líquidas. Eu sei porque eu já caí nessa tentação. Eu ficava estudando com um despertador ali, com o relógio. A gente fica toda hora olhando pro relógio. É um ponto de distração. Pô, você vai estudar, estuda e acabou. Quer colocar um horário limite que tem algum compromisso? Põe o despertador e deixa longe. Se tocou, você levanta e vai Na embora. verdade, o cara fica toda hora ali meio que... Fica bitolado, fica focado. Perde a concentração da perde a parada por causa concentração. Mas teve outro momento que quando eu terminei o meu curso de formação, a gente termina o curso de formação muito acelerado. Então eu não conseguia mais ficar sentado. O que antes não era uma dificuldade para mim ficar sentado o dia todo. Quando eu terminei o curso de formação, era incrível a vontade de ir no banheiro. Era incrível. A sede, meu Deus do céu, que sede era aquela, uma boca seca. Maravilhosa. Era uma boca seca. O cachorro latia, eu precisava imediatamente saber por que o cachorro tava latindo. Era sério, assim.
Eu falei, gente, eu juro que eu já fui boa nisso um dia, eu juro, mas não tá dando. É o ambiente, tem jeito, muda mesmo. E eu não tava, assim, eu falei assim, tava sem querência, né? Eu falei assim, eu sentia que eu precisava, mas eu não tava conseguindo. Aí foi o momento que as horas me ajudaram. Porque eu falei assim, beleza, eu vou sentar 30 minutos. Assim, eu não comecei com metas altas, tá? Eu falei assim, eu vou voltar 30 minutos. Aí 30 minutos eu sentava, e às vezes me dava vontade no banheiro. Eu falava, não vou, 30 minutos essa bexiga não vai estourar, não vou. 30 minutos não vai. Aí eu fui indo assim, então assim, a hora... Achando.